Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. O que me preocupa também, né, é que é lógico, né, as tecnologias, tanto de criação quanto de detecção, que é uma criação, vão evoluindo, talvez num ritmo muito parecido ali. Agora, o que evolui talvez mais rápido, evolui é uma palavra meio estranha, mas o que muda muito rápido é o mundo. Porque esse negócio que vocês falaram aí de, mas ninguém vai acreditar que o Bolsonaro cantou Florentina. Cara, aconteceu tanta coisa esse ano que eu não tenho mais certeza de nada. Então, assim, é melhor que a tecnologia de identificação, de detecção esteja boa, esteja evoluindo mesmo. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou o Emerson Alecrim. Quando a gente fala em deepfake, várias coisas negativas já surgem na cabeça. Só que muita gente não sabe que essa tecnologia também vem sendo usada de forma positiva no mundo da publicidade e do entretenimento. No episódio de hoje, a gente conversa com Fernando 3D, que é um dos fundadores da Face Factory. E ele conta pra gente como funciona essa coisa do deepfake do bem. Então aguenta aí que a gente já começa. O deepfake é uma tecnologia que não costuma ser associada na nossa cabeça com coisas muito boas. É uma tecnologia que ela já existe há algum tempo, teoricamente daria pra gente usar para várias coisas, só que ela ganhou popularidade sendo utilizada na pornografia e também vídeos falsos e coisas assim que circulam na internet. Então, para muita gente, quando o termo deepfake surge, a gente já pensa que tem a ver com alguma coisa que tá errada, né? Usar o rosto de pessoas famosas, às vezes, em fotografias ou vídeos pornográficos, né? Esse tipo de aplicação que ficou mais popular. É claro que as pessoas originais, vamos falar assim, né? O ator, a pessoa famosa, não tava lá na cena, mas a tecnologia tá tão perfeita em colocar aquela máscara que quem assiste, se a pessoa tiver desavisada, pode acabar pensando que aquela cena é uma cena real, né, Riga? E claro que isso tudo é feito sem o consentimento da vítima, e as principais vítimas são mulheres, então isso ficou muito marcado, né, muito associado ao deepfake, então deixou a tecnologia meio mal vista. E outra aplicação problemática, né, estamos em 2022. Ao que o deepfake tá ligado? Desinformação. Porque se dá pra manipular o rosto de alguém num vídeo, dá pra manipular as palavras que as pessoas falam num vídeo. E aí estão criando vídeos em que informações falsas são colocadas na boca de alguém conhecido. E aí dá um estrago. Inclusive, a gente tem um exemplo bem marcante que surgiu em março de 2002, agora no primeiro semestre, que mostra o presidente ucraniano, o Volodymyr Zelensky. Eu não sei se eu falei o nome certo dele, mas o que vale é a intenção. Mas o vídeo mostra ele pedindo pros ucranianos baixarem as armas e se renderem aos russos. É óbvio que o vídeo é falso. Aquilo foi até de você observar, até de você assistir o vídeo, você percebe ali que tem alguma coisa bem estranha. Mas você imagina, né? Você tá naquele calor do momento, naquela situação de incerteza, de medo, de insegurança. E muitas vezes, nesses contextos, você não fica bem racionalmente, né? Então, de repente, uma pessoa, no calor do momento ali, não percebe que aquilo é falso e interpreta como verdadeiro, né? Então, a partir daí, o caso pode alcançar proporções bem preocupantes, né? Então, é um exemplo bem claro do perigo, né, que o deepfake pode representar. Só que, assim, a gente tem que lembrar que é uma tecnologia, né? Como toda a tecnologia que a gente aborda aqui no Tecnocast, o uso não se resume ao que as pessoas estão fazendo ali de ruim. A gente pode usar para várias coisas. O limite é a criatividade, pode-se dizer, né? Então tem artistas visuais que usam o deepfake para fazer comédia, muitas vezes usando vídeos de políticos que têm imagem pública ou de pessoas famosas ali com autorização também, são paródias, sátiras. E nesses casos, a coisa costuma ser mais correta, é apontada claramente como uma paródia. Ela não tenta enganar as pessoas que estão assistindo, não tenta difamar ninguém,
ou utilizar a imagem em um contexto que pode denegrir a imagem do ator, da personalidade. E também pode ser usada para dublagem, que inclusive é uma ideia que está nas origens do deepfake. O deepfake ele não tem um único criador, né? É um campo que acabou evoluindo com essa história de inteligência artificial, aprendizagem de máquina, enfim, temas que a gente fala muito e que no deepfake acabou, né, dando muito certo ali. Aquele que é considerado o primeiro deepfake apareceu em 1997. Tem gente que tá ouvindo aqui, não tinha nem nascido. Mas naquela época, um grupo de pesquisadores desenvolveu um programa chamado Video Rewrite. Então, esse programinha, ele era muito simples. Ele pegava um áudio original de um vídeo e substituía por outro áudio. E ele conseguia manipular a imagem também para criar os movimentos labiais. Daí, dava aquela sincronização ali entre o áudio que estava saindo, né, e os movimentos ali da boca. Então, a ideia era basicamente que a tecnologia pudesse ser usada para dublagem, né? E efeitos especiais no cinema. Então o deepfake já veio desse meio de entretenimento, né? E por muito tempo, esses mecanismos, né, essas ferramentas, elas ficaram restritas ao meio acadêmico e uma vez ou outra que saía dos laboratórios, das universidades e afins e iam para outros lugares, né? A gente só percebeu realmente uma evolução, né, um salto na qualidade e no surgimento em si do deepfake a partir de 2014, quando as chamadas GANs, né, que em tradução livre seria redes adversárias generativas, elas começaram a surgir assim, de uma forma mais presente. E o que essas redes fazem, né? O que essas GANs fazem? Elas são, que nem o nome diz, redes adversárias. O que quer dizer isso? No caso especificamente de deepfake, você tem uma inteligência artificial, né? Você tem uma rede neural que está ali gerando milhares ou até milhões de imagens, aí vai depender do algoritmo em uso ou do sistema computacional em uso, e ela vai gerar milhares ou até milhões de imagens modificadas a partir de um original e vai submeter essa sequência de imagens a um segundo mecanismo que vai ter a missão de descobrir se a sequência é falsa. E aí, quando esse segundo mecanismo não conseguir chegar a uma conclusão de que aquele material, de que aquela imagem é verdadeira, o deepfake é gerado. Ou seja, é uma briga, né? A gente está ali colocando dois algoritmos, duas IAs, né? Duas inteligências artificiais para brigar, e aí quando uma perde, ali vocês têm aí, então, o resultado é apresentado. As GANs, elas podem ter aplicações diversas, você vai encontrar utilidade para elas em vários segmentos dos setores de pesquisa, de entretenimento, enfim. Mas, no contexto atual, a gente vê esse tipo de tecnologia sendo usado com mais frequência, justamente deepfakes, ou então em tecnologias parecidas, né? Como o Midjourney e o DALL-E, que geram aquelas imagens de prompt de texto, né? Ou seja, que você entra lá no site, por exemplo, do Midjourney, digita alguma coisa como um pato utilizando um celular, e aí ele vai criar uma imagem a partir daquele texto que você digitou, né? Ele tenta pelo menos criar. E isso muitas vezes é feito com apoio das GANs, né? E como a gente está falando de inteligência artificial, o que acontece? Quanto mais você usa, mais material de treinamento esses algoritmos têm. Então, quanto mais treinado eles ficam, mais precisos os resultados que eles vão oferecendo com o passar do tempo. E aí, a gente começa a ver deepfake e outros sistemas, né? Outros tipos de conteúdo ganhando mais sofisticação, mais realismo. As GANs trouxeram uma melhora considerável ali pro deepfake, e essa tecnologia foi sendo aos poucos apropriada de modo mais amplo, para além do contexto acadêmico. O próprio termo deepfake é fruto dessa apropriação. É um termo que não nasceu no ambiente acadêmico, mas sim no Reddit em 2017, juntando ali o termo deep, de deep learning, com fake. E ali a coisa passou a ser associada bastante já à pornografia, que esse tipo de conteúdo era compartilhado no subreddit e meio que virou um sinônimo por conta desse uso. E aí vale lembrar que não atinge só atrizes famosas, né? Aquelas pessoas que têm muitas imagens, mas também acabou sendo usado para pornografia de vingança. Então é um problema bem grave. Tem a questão da desinformação, né? A gente falou do caso do Zelensky. E no Brasil já teve até um vídeo falso do Jornal Nacional apresentando uma pesquisa de intenção de votos falsa. Eu vi esse vídeo, achei tão mal feito que eu não sei se dá para considerar como deepfake. Pra mim era uns cortes loucos ali
ali, que alguém, né, com muito tempo disponível, fez. Mas, enfim, não era muito bem feito, mas tinha uma manipulação de voz ali, e pode ser o suficiente para convencer muita gente, né? Nesse ano que as pesquisas estiveram muito em xeque, é um problema, né? Você cria desinformação também numa época de eleições, então deu problema. Só que a gente tem que ter em mente aqui que quando a gente fala de deepfake, a gente está associando a um contexto totalmente negativo, porque a gente está falando de manipulação de conteúdo, e essa manipulação de conteúdo pode ser feita para fins políticos, para tentar prejudicar a imagem de uma pessoa, enfim, para vários motivos que são negativos, mas tem uma parte positiva que a gente não consegue enxergar, que a gente tem que olhar com cuidado para ver. E não consegue enxergar justamente porque a gente tá num mar de coisas negativas, né? Mas, por exemplo, tem a questão de dublagem, como acho que já tá claro para todo mundo. Você pode criar ali, por exemplo, um ator que ele tá fazendo um papel num idioma e aí você pode ter um equivalente dele com a mesma voz em outro idioma, ou você pode criar algum sistema de comunicação amplo, por exemplo, uma empresa que quer anunciar algum tipo de produto e ela coloca uma pessoa central ali, por exemplo, o presidente da empresa, para transmitir essa mensagem para todos os clientes, e aí esse cara faz isso usando o idioma local, ou seja, é um deepfake dele, mas é um deepfake do bem, porque ali foi autorizado, né, tá sendo um uso legítimo. A gente vai encontrar utilidade também, tem uma inclusive que é bem real, que aconteceu em 2020, que na Rússia, que aparece ali o Bruce Willis fazendo uma série de comerciais para, se não me engano, era uma operadora russa, e obviamente que ele não fala russo, né, então colocaram ele ali para fazer esse vídeo, mas na hora da fala é um deepfake, é só a imagem dele que tá ali, a ação, né, o que tá acontecendo na cena ali é ele, mas a voz ali na hora que tá falando, os movimentos labiais e tudo mais, foi um deepfake, mas assim, tudo feito com contrato, tudo feito com autorização de imagem, enfim, tudo do jeito que tem que ser. Então você começa a pesquisar, você começa a vasculhar, a gente vai começar a achar várias utilidades pro deepfake que vão muito além desse medo até que acaba gerando na gente de se deparar com uma coisa que tá tentando enganar a gente, né? E tem até exemplos nobres de uso de deepfake, né? Uma delas é a proteção de pessoas que correm algum risco de vida. Tem um documentário, o Bem-vindo à Chechênia, que fala sobre perseguição de pessoas LGBTQIA+, na Chechênia. É uma região ali na Rússia bem complicada em termos de direitos humanos. E eles usaram deepfake nesse documentário para preservar a identidade de homens e mulheres gays que são perseguidos no país. Então, na verdade, os rostos que aparecem ali no documentário são de ativistas americanos que cederam a sua imagem para produzir aquele documentário. Então, as pessoas, o rosto verdadeiro das pessoas não aparece. E aí, mas a voz, enfim, tudo é muito real, mas eles usaram rostos de pessoas americanas como um escudo, justamente para não colocar a vida dessas pessoas perseguidas em risco ali naquela região. Bom, então dá pra perceber que é uma tecnologia que tem muito potencial, dá pra gente usar pra várias coisas. Ela ficou, infelizmente, conhecida mais pelo lado ruim, mas a gente quer falar hoje das coisas boas que são possíveis de se fazer com deepfake também. Então, pra isso, a gente conversa com o Fernando 3D, que é um dos fundadores da empresa Face Factory, que trabalha especificamente com isso. Bora lá pro papo. A gente conversa agora então com o Fernando 3D, ele é um dos fundadores da empresa Face Factory, que trabalha justamente com deepfake, de vídeo, de áudio também, né, Fernando? Isso. Bem-vindo ao Tecnocast, se apresenta aí, conta aí um pouco sobre o seu trabalho. Fala pessoal, meu nome é Fernando 3D e meu apelido é Fernando Oliveira. Ah, tá, invertido. É invertido. A gente, o pessoal da Face Factory, eu sou um dos fundadores e CMO lá da Face Factory. Nosso core business é a inteligência artificial. A inteligência artificial em meio ao entretenimento, né? Que quando eu falo em meio ao entretenimento, o que é isso? Desde cinema, séries, filmes, novela, até comercial de televisão, aplicativo, telecomunicação. Então, nós vamos abranger com inteligência artificial toda essa linha de mercado, né?
nacional e internacional. Então, Fernando, você deu alguns exemplos. Me fala aí como é que é o seu dia a dia. O que exatamente faz uma empresa especializada em deepfakes ou em inteligência artificial voltada para esse negócio de entretenimento, né? Porque quando a gente fala em deepfake, principalmente ultimamente no noticiário, tem sido associado a muitas coisas ruins. E você faz um deepfake do bem. Então explica um pouco pra gente. A gente tá até excluindo isso tanto nas entrevistas. O CEO, né, da empresa é o Bruno Sartori, que faz vídeos aí, a gente faz vídeos brincando com o sistema político, a gente faz brincando com alguns humoristas, né, atores, atrizes, né, tudo com autorização, óbvio. E a gente tá tirando um pouco do mercado o nome deepfake, porque justamente está muito relacionado a coisas ruins. A gente tá colocando no mercado o nome de mídia sintética. Tá na nossa page do LinkedIn, se vocês forem seguir a gente sempre usa o termo mídia sintética, tanto nacional quanto internacional. Aqui, mídia sintética e lá fora também no mesmo termo. Justamente para isso, para desconectar um pouco da coisa ruim, né, da parte ruim dessa ferramenta do deepfake. Hoje em dia usam o nosso serviço para fazer, por exemplo, fazer quadro, como a gente está fazendo quadros, né, no programa da Tata Werneck, comerciais de televisão, né, homenagem a pessoas e a celebridades que já faleceram, por aí vai. Então a gente está usando essa mídia sintética, né, entre parênteses ali, o deepfake, para gerar essas homenagens, fazer esses vídeos, fazer essa computação gráfica. Então, teoricamente, assim, a mídia sintética faz parte da computação gráfica, mais ou menos isso. Tá, você citou comerciais, né? Assim, quando a gente fala de Tata Werneck, imagino que é mais também relacionado ao humor. Já vi os vídeos, inclusive, que vocês fazem, que o Bruno publica, né? São muito virais aí e são muito engraçados e tal, mas então ainda tá dentro do espectro ali de humor. Agora, quando você cita comerciais, que tipo de demanda que aparece para um comercial, né? O que... porque computação gráfica a gente sabe, né? Explosão, sei lá, essas coisas que são impossíveis de fazer na vida real, a gente precisa de um computador mesmo. Mas pra mídia sintética, vou tentar lembrar esse termo aqui durante a conversa, o que costuma chegar? Qual que é a demanda que vem de agência, não sei, relacionado a isso? Por exemplo, um dos trabalhos que nós fizemos que deu mais de 65 milhões de views foi, por exemplo, a Maísa, né, que hoje em dia já é uma mulher, né, e ela interagir com ela quando ela era mais nova, né, quando ela era pequena, na época do Bom Dia e Companhia. Então a gente foi lá, conseguiu trazer a Maísa pequena para interagir com ela mesma, né, nesse comercial. Então, por exemplo, também quando vai fazer alguma homenagem a alguma celebridade que faleceu, ou alguma melhoria, quer fazer alguma brincadeira, por exemplo, pegar algum artista e colocar ele mais novo, mais velho, e por aí vai. Então essas demandas vão chegando pra gente. Aí depende da criatividade da agência. Como nós não somos agência, nós somos basicamente como se fosse um braço de uma agência, ou de um braço de uma produtora, então a gente não cria a ideia, né? Mas aí a ideia é infinita, né? Então, quero fazer um comercial, sei lá, o The Rock gordo. Ele vai malhar e vai ficar como ele é hoje, sabe? Então a gente consegue fazer essa brincadeira aí, bem flutuante, sem precisar de uma computação gráfica, de um 3D, de uma modelagem, de uma equipe muito grande para fazer uma computação gráfica, né? O que antes era feito com pura maquiagem, né? Você falou ele gordo, sei lá, então ia fazer enchimento, maquiagem. Depois começou a ser feito com computação gráfica, que daí é realmente montar tudo num computador, que é mais complexo. Agora já faz com tecnologia de deepfake, que você meio que filma o ator e aplica a expressão, né? Aplica a expressão e o rosto. Então hoje com a inteligência artificial a gente consegue deixar fiel, de boa qualidade, em ótima qualidade, cara, sem assim percepção. Ainda há um pouco ali de vale da estranheza, não sei se vocês já ouviram falar esse termo, o vale da estranheza tá tudo perfeito, tá tudo maravilhoso, mas o seu cérebro ainda conecta como se aquilo ali não fosse real. Isso é natural, isso acontece, é coisa do cérebro mesmo, não é algo da tecnologia em si. Então, a tecnologia, nesse caso, ela veio para, vamos dizer assim, para deixar mais rápido, o trabalho mais rápido e reduzir um pouco, compactar, vamos dizer assim, equipes, né? Deixarem muito grande e a gente conseguir aí flutuar melhor ali, deixar a agência mais livre, assim, de pensar no que é possível e o que é impossível, né? Um detalhe interessante é que eu conversei com o Fernando há uns 2
meses, mais ou menos, e era sobre uma matéria que eu precisava ter dicas, né, sobre como identificar deepfakes. E aí foi algo que saiu totalmente do planejado, porque foi quando o Fernando me deu uma ideia bem clara de que realmente a gente podia ter deepfakes pro bem, né? Foi quando aí ele apresentou esse conceito de mídia sintética, né? E o Fernando deu um exemplo bem legal naquela conversa, não sei se o Fernando vai lembrar, que é, por exemplo, uma possibilidade de uso que a gente pode encontrar no meio corporativo. É muito comum em empresas, por exemplo, no final do ano, ter lá o CEO ou o presidente fazendo uma mensagem de Natal, ou de virada do ano mesmo, ou para anunciar alguma compra na empresa, algum acontecimento importante. E ele, obviamente, vai fazer aquele anúncio no idioma que ele fala, ou geralmente em inglês, né? Quando se trata de uma empresa ali do segmento, uma empresa global, né? Ele vai falar inglês. Só que aí o Fernando deu um exemplo bem legal de que, por exemplo, o deepfake pode ser usado, a mídia sintética, né? Pode ser usada para fazer aquele executivo transmitir a mensagem dele no idioma de cada país que a empresa atua. Então, seria bem legal ver isso, porque para quem já trabalha no segmento corporativo, sabe que esse tipo de mensagem é bem comum, mas aí eu acho que entra esse fator da estranheza que o Fernando falou, né? Porque, por exemplo, vamos supor que a gente aqui trabalha na Microsoft, e aí o CEO da Microsoft é o Satya Nadella. Então, imagina que você tá vendo um vídeo do Satya Nadella falando em português, porque o deepfake também, essa tecnologia de mídia sintética, também tem envolvimento com a voz, né? Não é só o vídeo. Acho que o Fernando depois pode explicar um pouquinho melhor isso. E imagina, então, que a gente tá ali ouvindo e vendo o Satya Nadella falando uma mensagem ali de final de ano em português do Brasil, só que você sabe, no fundo você sabe que ele é um cara que fala inglês, né? Então quando você vê ele falando português, e um português bem articulado até, você fala, nossa, cara, peraí, tem alguma coisa estranha, né? Acho que tem esse fator de estranheza até nesse exemplo, né, Fernando? O Satya Nadella virou o Papa, fala um monte de idioma. Pois é. Exatamente. Essa tecnologia, a gente tá desenvolvendo ela, tá, na Face Factor, né? Mas é exatamente isso que ele falou. Você vai ver... Vamos pegar até um exemplo que a galera conhece bastante, pra ficar bem popular, assim, a gente saber que estão falando, mas tipo, é o Bill Gates falando em português pra você alguma coisa, sabe? Só que você vai ouvir a voz dele mesmo, a própria voz dele, não é uma voz sintética, é a voz do próprio Bill Gates falando em português e gesticulando em português. Isso será possível, inclusive isso numa live, numa videoconferência. E só que aí vai partir para aquele lado do Vale da Estranheza. E esse Vale da Estranheza é o seu psicológico te enganando, não tem nada a ver com a tecnologia. Mas eu acho que nesse caso, esse Vale da Estranheza não vai ser tão grande, né? Não, nesse caso eu acho que vai ser aceitável, né? Então você vai... tudo bem, é o Bill Gates falando em português. Então, perfeito, né? Mas isso não existe. Então, você vai ficar naquele... Porra, é ele falando mesmo em português, mas não, mas ele não fala português, mas você vai ficar nessa... Mas nesse caso, eu acho que não vai fazer muita diferença, sabe? Tipo, você não vai estranhar no sentido de achar aquilo ruim. Vai ser, tipo, só vai ficar meio confuso, sabe? Caramba, ele fala tão bem português. Assim. Eu pergunto porque, tipo, casos como... A hora que você foi explicar no começo, eu lembrei do Stranger Things. A última temporada tem a Eleven, em várias cenas, ela tá fazendo como se fosse o passado dela, né? Ela ainda era criança. E tá muito estranho. Tá muito estranho, cara. Muito estranho. Ali usaram deepfake ali, eu tenho quase certeza que usaram deepfake, mas não usaram com uma certa, vamos dizer assim, tem alguma coisa estranha ali, eu não posso te dizer o que é, porque eu também senti isso na hora, né? Eu tava até assistindo assim, eu falei, usaram deepfake, mas tem uma coisa esquisita ali, sabe? Tipo, eu não sei te explicar o que é, mas por isso que chama Vale da Estranheza. Você não sabe explicar o que é, não sabe explicar porque na sua mente já vem a Eleven do jeito que ela é hoje e de repente você começa a ver ela mais nova e aí você conecta com porque tem vídeo dela mais nova, né? E você consegue meio que... Tem alguma coisa estranha, mas você não sabe explicar o que é. É basicamente isso. Ok, aí me explica tecnicamente, tá, Fernando? Mas o que eu percebo que deve ter envolvido no trabalho aí do artista também. Você tem a imagem da criança, da pessoa mais velha, você pega um ator que vai fazer a atuação mesmo pra daí aplicar o rosto da pessoa mais velha ali em cima. Uhum. Mas você, quem já mexeu com Photoshop, sabe que não é simplesmente recortar a cara do velho e colocar no novo e dar opacidade nas bordas. Não é só isso, né? Porque conforme a gente envelhece, as proporções do nosso rosto mudam. Ele se alonga, ele, né, fica mais largo, o nariz muda, o olho muda. Então eu acho que às vezes tem um pouco disso também, né? A gente, como humano, a gente tenta ajustar isso.
O que deve ter acontecido ali, quer dizer, é um chute meu, tá? Os caras devem ter pego o rosto dela, devem ter rejuvenescido ela pelo próprio efeito, né? Com inteligência artificial tem como fazer isso, e aplicaram esse rosto jovem dela no rosto de uma atriz, né? Pequena, né? Da idade dela. Devem ter feito isso. Só que tem outras maneiras de fazer isso, né? A gente poderia pegar vídeos dela daquela época, porque como você falou, a estrutura do osso da face e tal, vai mudando, né? Com os anos. Com a Maísa, vamos pegar o exemplo da Maísa, né? A gente só não deixou 1000% perfeito, até por conta do tempo que a gente tinha que fazer a coisa rápida, né? Tinha que acelerar. Então, assim, o que a gente fez? A gente pegou o vídeo dela da época, quando eu digo perfeito, é justamente isso, a gente foi buscar em biblioteca do mundo da internet, né? Não era vindo da própria emissora, né? A gente pegou esses vídeos dela como biblioteca, jogamos jogamos para a inteligência artificial reconhecer, e aí a gente fez uma pós-produção em cima, entende? Porque ainda tem uma pós-produção, não é o jeito que a máquina cospe, né? Vamos dizer assim, que a gente vai usar. Não, a gente faz uma pós-produção em cima, faz um tratamento para igualar a pele, para igualar o tipo de iluminação que tem. Então tem um trabalho ainda pós a inteligência, né? Então pode ser que eles tenham feito isso, pegou o rosto dela, pegou em vários ângulos ali, fez assentar ali na frente das câmeras e pegar várias posições do rosto dela, ela falar, fazer várias expressões, rejuvenesceram ela e aplicaram o rosto jovem na atriz mirim, né? Pode ter sido isso. Fernando, você falou que vocês não fizeram com, sei lá, 1000% de qualidade por questões de tempo. Agora, como que tá o estado da tecnologia e como você vê isso sendo aplicado naquelas produções de Hollywood, né? Porque teve um rumor recente até do Bruce Willis que supostamente teria vendido a imagem dele pra continuar atuando. O Bruce Willis tá com uma doença, né, que tá prejudicando a fala dele. No final das contas, o próprio Bruce Willis acabou desmentindo isso. Mas, tipo, já tá nesse nível? Dá pra fazer isso? E aí a gente já pode imaginar, sei lá, às vezes filmes da década de 80 em que os atores já estão velhos, né? Já não tá rolando muito bem. De repente, será que dá pra fazer uma versão nova usando o ator jovem e isso ser, né, de fato usado com frequência e indo pros cinemas? Sim, com certeza. A tecnologia, ela vai evoluindo, né? Até os próprios vídeos do Bruno, se você for olhar ali na timeline dele, os próprios vídeos vão evoluir. Inclusive, ele fez um vídeo, né? Mostrando o mesmo vídeo como era há 1 ano, 2 anos, no caso, isso na época, né? Ele já conhece a ferramenta aí, tá para ali por uns 5 anos, né? Você vê ali a diferença. Então, a tecnologia, ela vai evoluindo. Então, assim, ela mesma vai se auto-atualizando, vamos dizer assim. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer trabalhos em 4K, com 60 frames por segundo. Isso aí demanda um certo tempo. Ou 120 frames por segundo. Então, a gente consegue atualizar a tecnologia. Hoje em dia, a tecnologia, ela já está num nível super atual. E ela cada vez vai evoluindo cada vez mais. Então, assim, o trabalho que você fez há 2 meses, 3 meses atrás, já ficaria melhor hoje, entende? Então, se a gente pegasse o trabalho da Maísa, por exemplo, hoje já ficaria 10 vezes melhor do que foi na época. Então, a gente fica cada vez mais surpreso. Então, sim, a gente consegue fazer coisa para cinema, nacional e internacional. Então, a gente consegue, sim, fazer trabalhos muito bem elaborados aí. Puxando um lado um pouquinho mais técnico, a noção que a gente tem, olhando de fora, é de que para eu fazer qualquer tipo de trabalho usando mídia sintética, eu vou precisar, assim, de uma máquina super poderosa ou de bastante tempo de processamento, mas eu já vi que não é bem assim, ou seja, você obviamente que precisa ter ali recursos suficientes, né, tanto de hardware quanto de software, falando especificamente da inteligência artificial, mas parece também que não é aquela coisa do outro mundo, do tipo, nossa, eu preciso de um data center inteiro para processar esse tipo de conteúdo, né? É isso mesmo? Como é que tá essa relação entre o que pode ser feito com mídia sintética e os recursos que são necessários para isso? A tecnologia em si, ela realmente precisa de uma parte de hardware bem evoluída, né? Ela não é algo que você consegue fazer com qualquer placa de vídeo, né? Tanto é que a NVIDIA, ela tem um setor, ou vamos dizer assim, uma empresa só para inteligência artificial, né? Então, elas fazem placas de vídeo focado para esse nicho. Então, é algo realmente que precisa de uma estrutura boa. Apesar de que, hoje em dia, se você for ver, tem serviços clouds, né? Serviços em nuvens que você consegue fazer o play ou
ou treinamento, né, que a gente chama de treinamento de máquina, né? O treinamento da máquina online. Então você consegue fazer isso com um data center, entre aspas, render farmer, tudo online. Então você consegue fazer isso online. Por exemplo, hoje em dia o Bruno tem um computador super mega potente. A gente usa também esse serviço em nuvem, cedido aí até pela própria DataH, que é a nosso guarda-chuva, né, da startup, né? Porque eu falo guarda-chuva porque eles têm outras empresas, outras startups também com core business de inteligência artificial, e nós somos uma delas, que usa serviço em nuvem para inteligência artificial. E precisa ter essa potência para fazer esse trabalho funcionar, desde áudio, a imagem, a vídeo. Então precisa ter uma tecnologia bem avançada com isso. Os serviços que tem hoje em dia que faz isso e não precisa de um computador super mega resistentes ou potentes, mas você consegue fazer pelo celular. O celular você consegue fazer aplicativos que colocam o seu rosto em cenas de vídeo que já é presetado. Então, e a qualidade que sai deles é uma qualidade baixa, não é uma qualidade de 4K, 1080p, é uma qualidade um pouco mais reduzida. Mas não é processado no seu celular, é processado na nuvem e ele joga de novo pro seu celular. Então, assim, de uma certa forma, precisa ter um computador sim. E quando você falou em software, a gente não usa software, a gente usa programação mesmo. São linhas de código que a gente consegue fazer toda essa parafernália aí da troca de rosto, troca de áudio. Então, a gente precisa de um computador realmente potente. Na tua casa, você precisa contratar um serviço de nuvem potente, né? Subir, fazer o sistema lá por eles. Mas então, vocês desenvolvem a tecnologia que faz a imagem, como é que é o nome? Sintética? Vocês desenvolvem isso, não tem um software pronto que vocês utilizam especificamente, né? A empresa realmente desenvolve a tecnologia para fazer esse tipo de aplicação. A gente tem a tecnologia base, open source, mas a gente está desenvolvendo para criar essa automatização e deixar até os nossos trabalhos mais rápido e, escalonável, né? 10 serviços, 15 serviços, 20 serviços para a gente fazer praticamente quase que assim, entre aspas, ao mesmo tempo, para a gente conseguir suprir a demanda. Então, nós estamos desenvolvendo isso, né, em paralelo junto com aquela tecnologia que a gente está desenvolvendo junto, e a gente produz isso para ela ser automatizada, para a gente conseguir fazer numa velocidade, né, mais rápido e mais acessível para nós, né, aqui, né. E como eu falei, não é o jeito que ela vai jogar do outro lado, fazer o download. Quando a gente fazer o download, a gente vai pegar isso, vai transformar numa máscara, vai jogar numa pós-produção, vai fazer toda uma produção em cima, né. A gente não fica só na inteligência artificial, a gente tem um outro lado também, que a gente faz para deixar o mais perfeito possível. Então, pelo que você falou, Fernando, ainda é uma tecnologia, até por todas as questões de hardware e essas questões mais técnicas, né, de você ir lá e programar, né, usar linhas de código para fazer o negócio funcionar. Então, parece uma tecnologia ainda pouco acessível, né, não é aquela coisa fácil pro público leigo, assim. Porém, a gente tem visto algumas aplicações de inteligência artificial, né, principalmente redes neurais gerando arte, o Midjourney, o DALL-E. A gente gravou um Tecnocast 256, né, sobre máquinas fazendo arte, e alguns meses isso, né, ficou em todas as manchetes porque era muito fácil para uma pessoa normal. Então a pessoa digitava uma frase ali e de repente, pá, gerava uma arte. Você vê isso, essa tecnologia de mídia sintética se popularizando, se difundindo entre o público leigo num futuro próximo? Pode ser que sim, mas também que não. Porque assim, por exemplo, arte, quando a gente cria arte, cria parâmetros, né, codificações, vamos dizer assim, são codificações, nesse caso, do que você quer que ela te entregue, né, nesse caso das artes, né. No caso da mídia sintética, de vídeo e áudio, eu acho que não vai ser tão fácil assim, né, até porque precisa de um data center, afinal de contas também a Midjourney, Stable Diffusion, e tem mais uma outra que agora eu também esqueci o nome. Todas elas têm um data center super mega poderoso. Eu não vejo que, por exemplo, o Google Colab, você já não consegue fazer mais trabalhos, fazer deepfake, eles cortaram isso já pela raiz, né.
né? Então, assim, hoje em dia, por conta dessas, vamos dizer assim, dessas paredes que existem, né? Tem que ser uma tecnologia bem foda, né? Tem que estar um hardware bem foda. Então, por aí, isso já cria barreiras pra gente não chegar a ser tão acessível para pessoas ruins fazerem coisas ruins. Mas pode ser que surja, assim, algo fora da curva aí, que a pessoa consegue colocar o rosto, né, de uma pessoa em vídeos, assim, com facilidade. Então, assim, por exemplo, tem um aplicativo que só tem pra Apple, se eu não me engano, chama Impressions, que você faz um vídeo, grava um vídeo você mesmo e você coloca qualquer rosto no seu rosto, ali no vídeo, né? E ele vê se você tá colocando um rosto em vídeos próprios ou impróprios. Então, eu acho que a barreira do bom senso vai existir nas tecnologias, né? A gente vai conseguir suprir isso com algumas barreiras na parte de senso, né? Eu tô falando isso na parte de senso, né? Não tão na parte da pessoa fazer. A pessoa fazer e ter atitude de fazer coisa errada, vai ter. Do outro lado, tem outras pessoas brigando de tipo assim, olha, a gente vai cortar isso, sabe? Então a gente tem um equilíbrio, mas pode ser sim, não sei se é tão próximo, pode ser sim que tenha fácil acesso para as pessoas fazerem. É que eu acho que nesse ponto, além da questão de técnica, né, de tecnologia, de você, por exemplo, se você vai usar um serviço nas nuvens, você precisa ter uma conexão à internet boa para isso e tal. Uhum. Tem também a questão, acho que entra um pouco a questão da ética. Por exemplo, tem uma empresa israelense, não sei se vocês já ouviram falar, chamada DID, que ela criou um serviço que você você faz login lá no site, e aí você manda uma foto sua, e com base naquela foto, ele cria um deepfake com base no texto que você digitou. Tem um prompt lá e você digita o seu texto que você quiser, e aí você escolhe a voz, né, se você vai ser homem, mulher, enfim, aí ele faz um deepfake lá. Não fica perfeito, aliás, na verdade fica bem... É um deepfake, mas é amador, né, é uma mídia sintética, mas você percebe que é bem amadora, porque é só o rosto, só os lábios que mexem, a cabeça mexe de uma maneira bem estranha, enfim, você na hora que olha já percebe que não é um vídeo real, mas é uma brincadeira. Mas mesmo sendo uma brincadeira, se você entrar nesse site e tentar subir, por exemplo, uma foto do Bill Gates, ele já não deixa, porque justamente para evitar esse mau uso da ferramenta, né? Porque apesar de ser uma brincadeira, de ser algo que você vai usar para testar a tecnologia mesmo, de repente você sobe lá um vídeo do Bill Gates fazendo uma campanha negativa sobre vacinação, por exemplo. E mesmo que o vídeo soe falso, que você olha e percebe que o vídeo não é legítimo, mas vai ter gente que eventualmente vai cair, não vai perceber, ou enfim, vai acabar gerando buzz, né? Então tem essa questão da ética muito forte, né? Que eles no site mesmo, eles falam que imagens de pessoas famosas eles não deixam. Se a frase que você digitar tiver alguma palavra ofensiva ou preconceituosa, eles também impedem o uso do serviço. Quer dizer, além da questão tecnológica, tem todo esse fator por trás que precisa ser trabalhado do comportamento do próprio usuário, né? Do próprio usuário e da própria plataforma. Isso aí, acho que quase todas, não vou falar todas, né, porque acho que eu não conheço 100%, mas elas têm a própria Midjourney mesmo. Você vai subir alguma imagem que você quer fazer, por exemplo, uma homenagem de alguém famoso, ele fala se você tem o direito, se você aceita, se caso tiver algum problema, você está totalmente responsável. A própria plataforma mesmo, ela já começa a bloquear esse tipo de coisa, sabe, de situação. Tanto pornográfico quanto de rosto de famoso. Hoje em dia, o que acontece? A tecnologia, a inteligência artificial, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas ele vai mudar muitos parâmetros, não só do visual, mas também de autorizações de imagem. Então, assim, muito disso vai ser mudado. Então, as plataformas mesmo, elas vão ter que se adaptar a isso. Pô, esse aqui é o rosto do Bill Gates, do exemplo que você falou. Esse aqui é o rosto do Nicolas Cage. Ele já vai reconhecer isso automaticamente e vai falar, não pode fazer, não se pode fazer. O próprio DALL-E, que é uma inteligência também artificial que faz também essa coisa de imagem e tal, ela um tempo, no começo, ela liberou, aí depois ela cortou isso, aí você não conseguia subir foto nenhuma de ninguém famoso, e nem não sendo famoso, né? Podia ser até ser a sua própria foto, mas depois eles mudaram os parâmetros lá de novo para autorizar, para pessoa, se a pessoa quiser, ela aceita, tipo, se der algum problema, ela vai arcar com isso. Então as próprias plataformas, elas já estão se adaptando para esses direitos de imagem, estão bloqueando ou avisando você, elas mesmas já estão se adaptando a isso, né? Elas mesmas.
Agora, a gente sabe que na internet é um pouco difícil de criar essas proteções, né? As pessoas criam memes falsos, colocam fotos em contextos incorretos, né? Fake news é um problema muito atual. Tem essa expectativa dos estragos que a deepfake ou a imagem sintética, né? Como que isso pode ser usado no futuro para coisas muito mais perigosas do que simplesmente vídeo de pornografia que, ok, tá errado, mas tem como ser muito pior do que isso, né? Então, o que você vê que dá pra ser feito nessa área? O que já tá sendo feito, né? Porque não tem muito como impedir, do ponto de vista de tecnologia, que ela seja usada pra isso, né? Então, o que você tem visto de iniciativa aí? Eu vejo assim que o governo tá indo atrás de algumas legislações, né? Até para ir combatendo junto, né? Na verdade, tá andando em paralelo com a fake news, junto, assim, em paralelo. Mas, assim, o que acontece é que, por exemplo, quando o Bruno, né, faz as brincadeiras ali, acaba que, por exemplo, quando ele fez com o Bolsonaro ou com o Lula, eles têm o direito de imagem livre, né, por ser político e por ter essa imagem de direitos públicos, né, a gente não tá vendendo nenhum produto ali, a gente tá fazendo uma sátira e isso é permitido. E né? é claramente uma sátira, né, ninguém viu o vídeo do Bruno e falou assim, cara, tal pessoa falou isso. Não, tá na cara que é sátira, né? O Bolsonaro cantando Florentina não existe, né? Acho que ninguém vai acreditar que aconteceu, né? Ninguém vai acreditar que aconteceu. Por exemplo, a gente fez uma brincadeira com o Whindersson, a gente fez brincadeira com a Marisa Hort, mas tudo pedindo autorização, né? Fez com o Tirolipa e tal, tudo pedindo autorização. A gente tem contato com eles ali, a gente conseguiu autorização mesmo por via WhatsApp mesmo, né? Então, assim, algumas legislações, até no próprio TSE, na época de eleição e etc. O próprio TSE já tem, né? Computação gráfica, você não pode usar computação gráfica em comerciais para partidos e etc. Isso já é em vigor. Mas eu digo isso fora de época de eleição. Então tá acontecendo um movimento lá no Congresso para ter um resguardo, né, em lei, né, sobre isso, mas como você falou, a tecnologia, a gente não pode proibir a pessoa de fazer alguma coisa, mas que ela arque com as consequências daquilo que ela vai fazer. Tudo isso está sendo feito. Se a pessoa faz ali escondida na casa dela, solta numa deep web, numa corrente de WhatsApp, né, num grupo de Telegram, uma mentira, um vídeo com deepfake, fingindo que é, por exemplo, um político falando alguma coisa que na verdade não tá acontecendo. Meio que não tem, a legislação não vai alcançar essa pessoa, né? Você nem sabe quem foi. Mas aí a gente entra naquele... Pô, isso não virou porque a gente tem alguns sites, né, que veem se o negócio é real ou não, como Fato ou Fake, boatos.org e dentre outros aí, oficiais, né, vamos dizer assim. Aí vale do bom senso também da pessoa falar assim, pô, isso aqui não existe, sabe? Tem investigações em cima, se sai nesse meio do WhatsApp, do Telegram e etc, aí cabe uma investigação em cima, né, pra chegar até a pessoa, ou se não chegar, falar que aquilo ali é falso, se isso ser divulgado, as plataformas derrubarem esses vídeos, sabe? Isso aí entra num outro nível de cair, né, esse vídeo ou não, né? De esforços conjuntos, né? Vai ter que estar todo mundo envolvido mesmo. Isso, tem que estar todo mundo envolvido, né? Assim como também teve pessoa, pô, mas isso aí eu não falei, e caiu, sabe? Imagens, então pessoas que colocavam essas imagens caía. Vai ter a legislação, acho que a legislação não vai ser só a pessoa que faz, mas também vai atingir pessoas que divulgam, plataformas que divulgam, entende? Então aí a gente já entra num parâmetro que, tipo assim, se o Google deixar essa imagem rolar, vai tomar um processo, sabe? Se o Twitter deixar rolar essa imagem, vai tomar um processo. Então tudo isso é controlado, né? Deveria ser, né? Mas assim, a gente sabe que é muito complexo o tema, né? Até tô trazendo isso, eu sei que ninguém aqui vai ter uma resposta, porque nem o governo tem, nem as grandes empresas têm, né? Mas a gente tá no direito aqui de debater também, e você, como especialista na tecnologia, a gente também tem curiosidade pra saber seu ponto de vista. Sim. Mas não é muito diferente do que acontece com recortes fora de contexto, né? Essas coisas já são encaminhadas hoje, já influenciam a opinião de todo mundo, e o que a gente já sabe, até como jornalistas aqui, é que a retratação tem 10% do alcance da informação falsa. Então, o vídeo caiu, o estrago
já tá feito, é incorrigível, mesmo que a pessoa fale, isso aqui era mentira, não vai ser espalhado na mesma proporção que foi espalhado a mensagem falsa, né? Então, nisso, a população vai ganhando, vai absorvendo ali aquelas mentiras e vai formando uma opinião baseada em coisas que não são factuais, e é inevitável, né? Mas é um mundo que tá todo mundo tentando entender ainda como que faz pra derrubar, porque o WhatsApp não tem um botão mágico que ele aperta e de repente derruba todos esses vídeos. Até tecnologia de copyright pra YouTube, né? O que o pessoal faz pra burlar. Então eu preciso usar aqui uma imagem, um exemplo bobo, de uma série para fazer um vídeo falando sobre essa série. Por exemplo, a Sony não permite que use a imagem da série. Eu já vi dica de influencer, né? Falando pra fazer isso. O que você faz? Flipa a imagem, coloca ela flipada. Ou então você corta ali, a imagem tem 30 frames por segundo. Você corta alguns frames de algumas partes do vídeo, né? Então esse tipo de coisinha é usada para burlar a identificação automática da série, da imagem da série, para poder derrubar em massa. A deepfake é a mesma coisa. Você consegue fazer pequenas modificações no arquivo de forma que ela escape aos algoritmos de IA que estão tentando pegar essa IA, né? É bem louco isso. Tem como você reconhecer quando você vê se é deepfake ou não, né? Então, por exemplo, os olhos, né? Os olhos meio perdidos, meio avoados, nunca olhando para a câmera, ver se alguma coisa que passa na frente, assim, o microfone ou a mão, não cria uma falta de identidade ali, né? Que cria um vulto ali que você acha meio esquisito. Então, ali ainda você consegue reconhecer, né? Em vídeos, assim, né? Esse tipo de detalhe que você citou, você acha que é algo que no longo prazo a tecnologia também de deepfake, de imagem sintética, vai conseguir melhorar ao ponto de ficar imperceptível? Eu acho que sim. Eu acho que com o tempo ela vai melhorando isso. Porque ela vai reconhecer que é uma mão que tá passando ali na frente e vai criar uma máscara. Não sei se tão perfeito que você não vai conseguir identificar, mas pode ser uma possibilidade de, tipo, ela conseguir, mesmo passando alguma coisa na frente, ela conseguir burlar isso, né, vamos dizer assim, e conseguir completar o rosto ali, uma máscara, alguma coisa desse tipo. Pode ser que aconteça. Não coloco minha mão no fogo que não vai conseguir, porque duvido, porque a inteligência artificial, ela é cabulosa. É sempre lembrado ali o Bill Gates falando que você não ia precisar mais do que 128K de memória, como é que era a frase? Né? Acho que era 640 kilobytes e hoje é tipo, nossa, isso não cabe nada, né? É bem isso. A tecnologia, ela vai evoluindo, né? E ela evolui por si só, né? Não tem uma pessoa ali fazendo ela evoluir. Tem pessoas, né, como a gente ali, melhorando o algoritmo, acoplando o algoritmo no outro, fazendo testes e mais testes, um atrás do outro, pra gente deixar algo comercialmente bem feito, né? Rápido, escalonável. Isso vai existir. Agora, a própria tecnologia em si, ela já vai evoluir, que a gente fala, pô, isso aqui que a gente acoplou em outra coisa, já se transformou em uma coisa só, a gente pode usar só ela, sabe? Tipo, então, tem toda esse ecossistema aí da inteligência artificial que a gente admira, né? A gente admira e a gente trabalha junto, e foi uma das coisas que me fez ficar fascinado pela inteligência artificial, sabe? E o contrário, assim, de ter tecnologias que identifiquem a imagem sintética, isso também já existe, né? Acho que você chegou a citar alguma coisa. Ela tá evoluindo junto, né? Então, já tem um cara, eu acho que era nos Estados Unidos, se eu não me engano, que desenvolveu uma ferramenta, mas ela tá no começo ainda, não é algo que, ela vai identificar tudo, mas parece que ele, com alguns pontos, né, do próprio vídeo, ele já vai reconhecer se é falso ou não. Então, ainda tá em construção. Isso tem mais ou menos, acho que, sei lá, uns 4 meses que eu vi alguma coisa ali no LinkedIn de um cara falando alguma coisa, mas ela ainda tá em desenvolvimento, né? Tem uma briga de gato e rato aí, né? A gente vê isso acontecendo até aqui com a internet, no Google. O Google também tem esforços para eliminar das buscas dele, dos resultados de busca, conteúdo gerado por tecnologias de inteligência artificial, né? Tipo a GPT-3. E aí eles estão sempre sendo questionados, mas essas tecnologias estão evoluindo para um patamar onde não seja possível identificar
identificar a diferença entre um texto escrito por uma pessoa e um texto escrito por uma IA. Então, o Google vai conseguir acompanhar essa evolução e identificar ainda nuances no texto artificial, né? E até o pessoal do Google fala, olha, não sei, né? O que tem hoje a gente consegue identificar e a gente tá trabalhando junto para continuar identificando. Acho que tem um pouco disso também, né? Sim. Isso em todas as áreas, né? Se você pensar em segurança, acho que é o exemplo mais típico, né? Que a gente acaba noticiando, assim. Ah, minha empresa desenvolve uma tecnologia, sei lá, de copyright, né? De proteção, alguma coisa. No dia seguinte já tem alguém quebrando e, né? Tem muita gente tentando quebrar as tecnologias feitas para serem inquebráveis, né? Então, acaba sendo essa briga. E aí, o que me preocupa também, né? É que é lógico, né? As tecnologias, tanto de criação quanto de detecção, que é uma criação, vão evoluindo, talvez num ritmo muito parecido ali. Agora, o que evolui talvez mais rápido, evolui é uma palavra meio estranha, mas o que muda muito rápido é o mundo. Porque esse negócio que vocês falaram aí de, mas ninguém vai acreditar que o Bolsonaro cantou Florentina. Cara, aconteceu tanta coisa esse ano que eu não tenho mais certeza de nada. Então, assim, é melhor que a tecnologia de identificação, de detecção esteja boa, esteja evoluindo mesmo. Uhum. Sim, não, é o que eu falo, ela vai evoluindo tão rápido e de uma forma tão louca que, por exemplo, se você for parar pra pensar, o cara, né, tá fazendo lá a tecnologia pra identificar, mas de repente ele tá fazendo a tecnologia pra identificar uma tecnologia de 2 semanas atrás que a tecnologia de hoje da inteligência artificial tá 2, 3 semanas à frente. Entende o que eu quero dizer? Então, tipo assim, às vezes ele pode estar fazendo uma tecnologia que já começou meio tarde. Então a tecnologia já tá evoluindo tão rápido que a tecnologia que ele tá fazendo pra identificar não tá acompanhando. Entende? Então tem essa também, né? Tá sempre um passo atrás, né? Tem uma tecnologia que, por coincidência, eu fiquei sabendo horas antes da gravação desse episódio, que lida justamente com detecção de deepfake. É uma tecnologia chamada Fake Catcher, que foi criada pela Intel. E para vocês verem como essa coisa de tentar identificar o que é falso, o que é manipulado, é difícil. Essa tecnologia, de acordo com a Intel, não sei se é real, tem uma precisão de 96% na detecção de deepfake. Vixe, cara, isso pra mim é muito pouco, porque lembra... Não, mas olha só. A parte mais interessante é como eles fazem isso. Aí tem uma série de combinação de tecnologias lá que eles estão usando para isso, mas toda essa combinação trabalha sobre um único parâmetro que é, acreditem, o sangue, o fluxo sanguíneo, na verdade. O que a Intel tá explicando aqui? Que quando a gente... o coração tá ali, a não ser que você esteja morto, o coração tá ali toda hora bombeando sangue, né? E cada vez que ele bombeia o sangue, as veias do corpo muda de cor por causa do fluxo sanguíneo. Só que, obviamente, que se, por exemplo, eu olho pra cara do Fernando, eu não vou ver isso acontecendo, porque se eu olho pro Fernando e eu vejo uma veia no rosto dele mudando de cor, Fernando, corre pro hospital, porque tem alguma coisa errada, né? Mas aí, o pessoal da Intel tava dizendo o seguinte, olha, o mecanismo que a gente desenvolveu consegue pegar esses detalhes num nível que a gente não enxerga, que é um nível ali dos pixels e tal. Então, basicamente, o que eles fazem é o seguinte, olha, a gente tá ali analisando o vídeo, e de repente, quando tem uma manipulação, uma mudança no vídeo feita pela inteligência artificial, o que seria aqueles pixels que corresponderia numa pessoa falando de verdade a um fluxo sanguíneo, na inteligência artificial esses pixels não vão aparecer. Então eles falam que com base nisso, eles conseguem detectar se um vídeo é deepfake ou não. Mas aí a gente começa depois a fazer várias perguntas, né? Por exemplo, beleza, essa tecnologia tem 96% de precisão, mas e se, por exemplo, o vídeo estiver sendo gravado num ambiente escuro que não dá condições de avaliar com precisão o fluxo sanguíneo no rosto da pessoa que tá aparecendo ali, né? Então, quer dizer, começa a ter uma série de perguntas, né? Esses 96 já aumenta pra 80, diminui, né? E entra nisso aí que a gente falou agora há pouco, que você tava falando agora há pouco, Fernando, que é meio que uma briga de gato e rato, né? Beleza, a Intel, de repente, descobriu esse problema, né? Conseguiu desvendar esse mistério aí de como descobrir um deepfake, e de repente alguém vai falar, vocês fizeram isso, então agora a gente vai criar um jeito de criar um fluxo sanguíneo no rosto, né? Com a inteligência artificial, né? Então é uma briga de gato e rato. Uhum. Até acho que, se eu não me engano, até pelo próprio reconhecimento facial, né? Só o reconhecimento de face, né? Tem uma parada de reconhecimento também dos olhos, que ele identifica justamente essa parada de fluxo sanguíneo, né? Se eu não me engano, acho que é pelos olhos ou é pelo rosto. Ele tipo assim, ele não só identifica o rosto, o formato do rosto. Ele faz a identificação do formato do rosto, da temperatura, do fluxo sanguíneo que tem, nos olhos. Então, não é só o formato
do rosto, né? Tanto é que tem, acho que se eu não me engano, um vídeo de um cara fazendo de tudo pra tentar, ele tá fazendo isso como uma experiência, né? De segurança pra tentar desbloquear um aparelho lá, se não me engano, acho que era o iPhone ou era alguma outra coisa assim, ou era um sistema e tal, e ele não tava conseguindo só com o formato do rosto, então ele tentava o formato do rosto, tentava fazer não sei o que lá, tentava fazer um deepfake não sei o que, então ele tentava de algumas formas pra tentar desbloquear, né, isso, mas ele começou a ver que não era só isso, ele começou a ver mais profundamente que a tecnologia em si, ela vai fazendo outros reconhecimentos, que aí entra o que você falou, que é esse negócio do fluxo sanguíneo, né, uma delas, e a partir daí fazer com que isso role pra ser reconhecido. Só que aí vai ter a briga de gato e rato, como vocês falaram, tipo, vamos fazer então um jeito então que burle isso, né? Então sempre tem alguma coisa que vai fazer pelo próprio ser humano de querer se desafiar, né? Pô, como assim? Então sempre vai ter alguma coisa do outro lado, sabe? O desafio de tentar burlar isso, de tentar ver como é que a gente pode fazer então, já que eles estão fazendo isso, então como é que a gente pode fazer pra burlar isso, sabe? Então é uma briga de gato e rato pra sempre, assim, vamos dizer assim, né? Agora, eu queria entender um pouco mais, Fernando, o papel da Deep Voice nessa história, porque não adianta nada a gente deixar o rosto igual e a voz não ser a voz da pessoa de fato, né? Isso já vai entregar que aquilo é um vídeo falso, uma mentira, sei lá. A gente teve recentemente uma notícia que depois se revelou falsa, que o Bruce Willis teria assinado um contrato liberando o direito de uso da imagem dele pra deepfake, porque ele não pode mais atuar, né? Ele parou por conta de uma doença lá. E como que a Deep Voice se encaixa nesse cenário, né? Tipo, se o Bruce Willis continuasse na sua versão fake, e aí, como é que a gente faz para que a interpretação vocal também aconteça de forma realista? A Deep Voice, a gente tá chamando de Deep Voice, praticamente também é um termo que a gente criou, né? Que a Face Factory criou. A Deep Voice é a mesma base, né? A gente usa a biblioteca de voz, né? De qualquer voz, tá? Então pode ser eu fazendo ou um dublador, e a gente vai pegar a biblioteca de voz original do dublador, nesse caso, né, seria do dublador, fazendo a voz, vai usar isso como biblioteca. Aí eu falando o texto novo, com a minha própria voz, vai converter para a voz do dublador. Então vai ser basicamente assim, a gente vai conseguir copiar a voz também, tanto a voz como o estilo, né? Então, o que é o estilo? Se o cara conseguir atuar com a voz, que é o que a maioria dos dubladores fazem, né? Eles atuam com a voz, essa cópia dessa voz vai ficar mais perfeita ali, encaixando pro filme, né? Então a gente pode até pegar ele como exemplo, recentemente faleceu, né, um dublador oficial, né, vamos dizer assim, colocar assim entre aspas, que é a voz do Wolverine, e o Hugh Jackman vai voltar a fazer o Wolverine no filme do Deadpool. Como é que a gente pode trazer o Isaac de volta? Um dublador vai fazer a parte da voz dele, e aí a gente vai pegar a biblioteca da voz dele, né, vamos dizer assim, né, que tem gravado, né, vários filmes dele, e vai converter para esse novo dublador aí fazendo a dublagem das cenas do filme, que a gente fala isso como voz guia, e aí a gente vai encaixar a voz do Isaac nessa voz guia do dublador atual, fazendo a dublagem atual. Então a tecnologia nesse caso serviu para isso, para copiar a voz e a gente homenagear ali o Isaac e não perder essa essência, né, que a gente gosta de assistir os filmes das antigas com a voz, por exemplo, do Bruce Willis. Aí entra a parte de direitos, quem é que tem o direito? Aí a gente aí é a parte mais jurídica, né? Aí teria que ver a gravadora, a família, por aí vai, porque isso se estende também para a família, né? Os direitos autorais de imagem e de voz também se estende para a família. É isso, a gente pode copiar a voz, qualquer tipo de voz, não fica uma voz mecânica, fica uma voz com estilo, né? Com o estilo da própria voz da pessoa, e a gente consegue evoluir isso para algumas áreas ali, além da telecomunicação, do exemplo que eu dei, por exemplo, né, de você conseguir olhar alguém lá de fora falando em português, né, um inglês falando em português, gesticulando em português, com a voz dele mesmo, com a voz dele, não é uma voz mecânica, um robô. É uma voz humana. Não, e a voz do Isaac, no caso, já que a gente tá nesse exemplo, é uma voz que, assim, cara, não tem como substituir a voz dele, sabe? Você pode achar outro ator muito bom pra fazer a dublagem. Cria uma identidade, né? A identidade da voz dele, cara, eu guardo, assim, desde que eu era criancinha, a quantidade de desenhos que eu assistia com a voz dele, sabe? Então, eu sei que às vezes eu tô passando próximo à televisão, assim, alguém tá assistindo alguma coisa, eu ouço a voz dele e eu falo assim, é ele, sabe?
é muito marcante, né? É muito marcante, é emotivo, né? Você acaba lembrando da sua infância, então é exatamente isso. A tecnologia veio até para isso, né? Então, além da telecomunicação, além da gente fazer todos aqueles exemplos que eu dei, mas também rola para essa homenagem. A gente não vai assistir o filme novo do Wolverine com uma voz qualquer, vai ser a voz do Isaac mesmo ali, com as expressões dele, com a tonalidade dele, com aquele emotivo que a gente... Puta, é o Wolverine inteiro voltou, né? Desde o Logan, do filme do Logan, até o filme mais atual dele, que vai ser, quando for lançado, né? 2025, se eu não me engano, que é o Deadpool. Ele fazia o esqueleto do He-Man, né? Aquela voz do esqueleto. He-Man. Né? Nossa, o capitão do Tintin também, era ele que fazia. Ah, é verdade, era o capitão. Ele fazia o capitão do Tintin também, o Anthony verdade. Hopkins no Thor, assim, tem muita coisa. A voz dele é inconfundível, cara. Não tem como colocar outro e fingir que é o mesmo, sabe? E fingir que é o mesmo, exatamente. E exatamente isso que vai servir tecnologia, sabe? Para resgatar de pessoas que já faleceram, a gente pega tanto imagem quanto voz, lógico, tudo dentro da autorização, dos direitos autorais, dentro das normalidades judiciais, mas prestar, né, essa homenagem e, pô, seria o máximo, né? Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente quem você gostaria de eternizar em um deepfake, algum ator, algum dublador. Manda pra gente seu comentário lá na comunidade.tecnoblog.net ou comenta lá pelo Twitter marcando @Tecnocast. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @Mobilon. @Paulo Riga. E @Alecrim. Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, com edição de Ariel Libório, sonorização de Raquel Igni e arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá! Tchau! Até mais.